Boa noite. No programa Opinião Pernambuco, especial Eleições, concluímos hoje a sequência de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco. A escolha do dia de cada um foi realizada com a presença dos assessores das coligações. E pela ordem, hoje vamos conversar com o candidato Pantaleão do PCO, Partido da Causa Operária. Boa noite, candidato. Boa noite. Aqui no estúdio contamos também com a participação do radialista J. Batista, da Rádio Folha FM, que vai dividir comigo as perguntas dessa entrevista. Boa noite, Jota. Boa noite, Valdir. Boa noite, candidato Pantaleão. Boa noite noite a todas e todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Pantaleão é servidor público na Guarda Municipal do Recife. Em outras eleições, concorreu aos cargos de vereador, prefeito do Recife e senador. Pantaleão é candidato ao governo de Pernambuco pelo Partido da Causa Operária, PCO, sem coligação com nenhum outro partido. E é em cima dessa questão que a gente abre o programa de hoje. Pantaleão, por que sem coligação? O modelo de coligação dentro de um processo eleitoral não funciona, no seu entendimento? Olha, se nós tivéssemos de fazer coligações, nós faríamos no campo da esquerda, não é? Com o PCB, o PSTU. No entanto, não fez. No entanto, não houve essa oportunidade, não é? E mesmo assim, nós achamos que teríamos problema, não é, se fizéssemos. Porque nós deixaríamos de apresentar o nosso programa. Não é? A partir do momento em que você faz uma coligação, você tem que abrir uma negociação com os diversos partidos. São diferentes ideias. E nós deixaríamos de apresentar o nosso programa para a população, para a classe trabalhadora. Uma outra questão que a gente levanta é que, se nós tivéssemos feito essa coligação com os partidos no campo da esquerda hoje, não é, nós teríamos que assumir também a responsabilidade, por exemplo, uma coligação mal feita que foi feita no Rio Grande do Sul, entre o PSOL e o PSTU, o PSOL recebendo dinheiro do grupo Zafari, que é uma grande rede de supermercados, não é? E nós estaríamos comprometidos, não é, com esse tipo de coligação, com esse tipo de linha política. Nós, enquanto Partido da Causa Operária, nós nos negamos a receber qualquer centavo que seja de grupos econômicos ou dos setores empresariais. Então, para nós, é primordial que nós façamos um bom proveito desse momento eleitoral para apresentar o nosso programa. A gente vai ter a oportunidade ainda nesse programa de aprofundar, obviamente, o seu programa de governo. Ainda nesse ponto das coligações, eu queria insistir mais um pouquinho. Até que ponto o modelo de coligação no Brasil cria uma dependência de um partido em relação ao outro, e isso acabe, de alguma forma, desvirtuando a linha ideológica, a filosofia, o pensamento, o conceito que originalmente tenha sido definido por um determinado partido político? Porque, na verdade, o que existe hoje, quando uma coligação ela é efetivada, ali existe um grande balcão de negócio, certo? Ali existem diversas siglas que são de aluguéis. A maior parte desses partidos não tem militância, né? A maior parte desses partidos, os obreiros, né? Aqueles que vão para a rua, não é, com bandeira, com faixa, com panfleto, são pagos, né? Então, e o processo eleitoral, quando envolve partidos de aluguéis e financiamento de grandes grupos econômicos e empresários, aí se inicia o processo de corrupção. O processo de corrupção no sistema eleitoral hoje no Brasil é em grande parte devido a esse tipo de prática e que nós não concordamos, não é? A nossa prática, enquanto partido ligado à classe operária, ligado à classe trabalhadora, não é de contar com os recursos dos próprios trabalhadores que apoiem esse programa, que apoiem as nossas ideias, não é? E também o nosso empenho em ir até o trabalhador na porta da fábrica, ir até o estudante na porta da escola ou da universidade, certo? É uma prática completamente diversa
da que é praticada pelos partidos tradicionais aí de aluguéis ou que recebem financiamento de grandes grupos econômicos. Vamos abrir para a participação do J. Batista. Candidato, o senhor falou partidos de esquerda. Eu me lembro que, há algum tempo, o PCO era muito ligado ao PSTU, ao próprio PSOL, enfim, realizavam até atividades em conjunto. Quem mudou? Foram eles ou o PCO está ficando cada vez mais isolado? Não houve muita mudança nesse sentido, não. Até porque nós nos encontramos, não é, com o pessoal do PSTU, com o pessoal do PCB, nas lutas que acontecem aí, no dia a dia, na greve dos professores, na greve dos rodoviários, não é, nas greves dos trabalhadores, não é, nós estamos praticamente juntos. Não é? Agora, claro que cada um tem um diferencial, né, que num momento ou no outro impede, né, essa aproximação. E aí é quando a gente volta àquela questão. Nós não vamos fazer uma coligação meramente por oportunismo eleitoreiro. Não é? Se existe um certo distanciamento num determinado momento, então por que nós vamos ter que coligar simplesmente para fazer a campanha eleitoral? Não é? Se nós estávamos distantes num determinado momento. Então, simplesmente por oportunismo eleitoreiro, nós não vamos fazer isso. Até porque a coligação que nós pretendemos não é a coligação simplesmente com o PSTU, com o PCB, com o PSOL. Nós queremos coligar com os trabalhadores. Nós queremos a aliança com os trabalhadores e com os organismos da classe trabalhadora. Isso aqui, para mim, é fundamental. Qual é a base político-ideológica do PCO? A causa operária não é um conceito restritivo, uma vez que todos os interesses de um lugar dizem respeito a todo mundo? Não. Veja bem, você pode dizer, você tem uma atuação sindical. Essa atuação sindical, você pode ser expansiva. Esse conceito pode ser expansivo para quê? Para o movimento popular, para o movimento estudantil, porque o conceito de sindical que nós temos é da organização daqueles setores que são oprimidos, daqueles setores que lutam, não é? Dos setores que, de alguma forma, se contrapõem, não é, nas suas ações ao sistema. Se contrapõem ao sistema. Então, a causa operária era uma corrente dentro do PT e foi expulsa, né, pelo PT. E dessa corrente surgiu o partido, né? Terminou por se consolidar como um partido. E quando se diz causa operária, é porque é a causa de todos os trabalhadores. A causa de todos os trabalhadores. Aí sim, a exclusão não é, e não é restritiva a setores dos trabalhadores, mas sim restritiva aos grandes empresários. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para 2000 e... Você concorreu a prefeito em 2000, né? E você trazia o slogan contra burguês vote 16. E aí você estava no PSTU na época. Foi. Esse slogan, ele ainda está valendo? Assim, obviamente, claro, o número mudou, mas o conceito desse slogan estaria ainda atual? Nós achamos que se mantém o classismo, não é, da proposta. Contra burguês é contra aqueles setores da classe dominante, não é? E hoje nós estamos adotando o trabalhador não vota em patrão, o governador é Pantaleão, ou seja, a gente mantém o mesmo classismo da proposta, né? Se bem que naquele período, em 2000, eu estava concorrendo por um outro partido, né? Mas eu não fugi, né, a minha linha, né, de classe, defendendo a classe trabalhadora. O Pantaleão, você falou aí da questão ideológica, ou seja, seguindo a linha marxista, né? Uhum. Karl Marx, Rosa Luxemburgo, enfim, ficaram decepcionados e com tudo o que aconteceu, porque apostava também nisso, ou seja, que os trabalhadores unidos iriam revolucionar o mundo, e não aconteceu porque cada um defendeu a sua pátria na Primeira Guerra Mundial. Alemães, né? Trabalhadores alemães, trabalhadores franceses, enfim. E como é que vai unir o trabalhador se muitos trabalhadores votam em outras legendas, como PT, até mesmo partidos de direita? Como é atrair isso para o PCO? Com que discurso? Com que proposta? Não, isso aí é um combate ideológico, não é? E que nós estamos metidos nessa eleição para aproveitar o momento eleitoral
para fazer como tribuna, para que a gente possa fazer justamente esse debate, essa discussão, né? Para nós, o que marca, né, o marxismo, o leninismo, o trotskismo, né, é esse empenho em nós trabalharmos cada vez mais essa batalha ideológica, certo, contra o sistema capitalista. Certo. Então, isso continua atual. Isso continua atual. Nós tivemos a Revolução de 17, certo, a Revolução Russa. Nós tivemos a Revolução Russa. Foi um grande avanço, e se apontava qual o caminho. Se apontava qual o caminho de liberdade para os trabalhadores. Agora, o que foi que aconteceu? Aconteceu que o Estado foi degenerado, a partir do stalinismo, da ascensão do stalinismo. Com a ascensão do stalinismo, o Estado soviético ele passou a ser degenerado. Se derrotou uma burguesia, se derrotou o império, mas se construiu uma casta burocrática. Com o stalinismo, né? Então, se degenerou esse Estado, mas nós precisamos trabalhar fortemente pela consolidação do socialismo. O PCO prega também a revolução, e de que forma, nos dias atuais, aconteceria essa revolução? Armada ou não? Nós achamos que essa é uma decisão que cabe aos trabalhadores, né? Se os trabalhadores decidirem pela luta armada, o PCO vai estar junto com os trabalhadores. Se eles acharem que essa é a forma de mudar a sua situação de vida hoje, né? Porque nós estamos vendo aí, não só em Pernambuco, como no Brasil, no mundo, uma crise generalizada. O capitalismo não tem solução para essa crise, e só quem pode dar essa solução é a classe trabalhadora. Pantaleão, você faz crítica às alianças do PSB, também às alianças do PTB, né? Obviamente, a gente, quando fala em PTB, a gente está falando de um candidato que é majoritário dentro da coligação Pernambuco Vai Mais Longe, e o Paulo Câmara, da Frente Popular. Mas o senhor também faz crítica às alianças do PSTU e do PSOL. O que é que está errado nessas alianças? Quando o PSOL ele busca seus aliados, fazer suas alianças. Quando o PSTU busca fazer suas alianças e, inclusive, não se alia ao PCO. São facções, assim, tão diferentes, ou é apenas o entendimento entre as pessoas que estão à frente desses partidos aqui em Pernambuco que não está batendo, que não está conseguindo fluir? Ali existem as alianças no campo burguês, tá certo? No campo patronal. Duas candidaturas que representam os patrões. Uma, lá, o candidato do PSB, a outra cá, o candidato do PTB, que apesar de ser apoiado pelo PT, todos sabem da sua identidade com os patrões, né? Então, existem essas coligações, e essas são coligações oportunistas, certo? Simplesmente para a chegada do poder, mas que não vão transformar a situação de vida da classe trabalhadora, não vão mudar em nada, né, a vida do povo. E existem também, no campo da esquerda, por exemplo, aqui em Pernambuco, o PSOL se aliando com o PMN, um partido reconhecidamente de direita, certo? Por oportunismo eleitoral, simplesmente na tentativa de eleger um deputado, né? E que esse tiro pode sair pela culatra, né? O PSOL pode, inclusive, terminar apoiando e fazendo com que seja eleito um candidato da direita, né? Então, quer dizer, nós não entramos nesse barco. Nós preferimos sair em faixa própria, apresentar o nosso programa, fazer a nossa campanha modesta, né, a ficar com o rabo preso. Que tipo de reforma política o senhor considera que seria importante para o Brasil? Olha, existe uma reforma política aí em que 7 partidos querem ser o domínio, né, da política nacional. O restante seria excluído, seria exterminado, né? Essa é uma reforma política que eles querem, que eles defendem pelas vias institucionais que estão aí. E nós defendemos uma constituinte. Nós defendemos uma nova constituinte
não só para discutir a questão da reforma política, mas diversos outros aspectos, né, Código Penal e tudo mais. Então, nós defendemos uma nova Constituinte, mas que essa nova Constituinte tenha a participação ampla da sociedade e das suas organizações, das organizações dos trabalhadores, certo? Porque a Constituição de 88, ela foi discutida e foi sacramentada, certo? Com os velhos deputados que vieram da ditadura militar. Com os velhos deputados que vieram da ditadura militar, né? Hoje nós temos diversas emendas na Constituição e isso reflete, certo, que ela está completamente desatualizada, né? Por exemplo, a questão do aborto, não se trata sobre a questão do aborto, porque existe impeditivo, a questão das drogas, né? E a questão da PM, que nós defendemos no campo da segurança pública, a dissolução da PM, em seu lugar a criação de uma polícia civil única, certo? Desmilitarizada, né? Para que se acabe com essa ditadura que existe, né? E também grande parte de setores envolvidos com o crime organizado. E a sociedade não tem nenhum controle dessa polícia, compreende? Então, por esse motivo que nós defendemos uma nova Constituinte. Candidato, PCO puro sangue, né? Não tem coligação com nenhum partido. Mas para governar, precisa de outros partidos, a não ser que faça número de todos os deputados e se torne um partido único, que é muito difícil. Como seria esse contato com outros partidos e a tão famosa e tão decantada governabilidade? Como seria o Pantaleão governador? Nós vamos governar com conselhos populares. Com conselhos populares. E essa que é a grande diferença, né? Os conselhos populares e a mobilização popular. Nós não vamos depender de nada dos parlamentares. Inclusive, eu tenho uma denúncia para fazer, que é com relação à questão dessas emendas, as emendas parlamentares, certo? Que a Impetur, né, e o Legislativo beneficiam e favorece os parlamentares com emendas parlamentares, e nós estamos vendo aí superfaturamento dos shows, certo? Privatização do carnaval e desvio de dinheiro público, né? Com emendas parlamentares. Então, os parlamentares, o parlamento, não vai ter um peso superior ao dos conselhos populares. Os conselhos populares, com as organizações de trabalhadores, de operários, de estudantes, né, da sociedade, da população pobre, é que vai decidir, inclusive 100% do orçamento estadual. Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com o candidato ao governo de Pernambuco, Pantaleão, do PCO. Até um instante. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje, conversando com o candidato ao governo de Pernambuco, Pantaleão, do PCO, Partido da Causa Operária. Também participa como entrevistador o radialista J. Batista, da Rádio Folha FM. Candidato, o senhor é servidor da Guarda Municipal do Recife. E aí a gente pergunta, na sua opinião, qual o modelo de guarda municipal ideal, com ou sem armas? Olha, foi aprovada agora recentemente a Lei 13.022, né, que garante não só o porte de arma, regulamenta, né, é uma lei chamada de Estatuto dos Guardas Municipais, né, que garante não só a questão do porte de arma, como também o poder de polícia. Para os guardas municipais, né? E nós, do PCO, nós defendemos que todo trabalhador tem direito ao armamento, para sua defesa própria, tá certo? Como para a defesa de sua família. Então, para nós, todos os trabalhadores têm direito ao porte de arma. A Guarda Municipal, no nosso caso específico aqui,
em Pernambuco, ou as guardas municipais, para nós elas integrariam a Polícia Civil Única, que é a proposta que nós defendemos, a dissolução da PM, né, e englobar os ex-PMs, os policiais civis e os guardas municipais como uma Polícia Civil Única, agora com uma outra orientação. Não é essa orientação militarizada. Nós defendemos uma gestão democrática, com eleição de comando, que a população tenha controle, né, sobre a polícia, com eleição de delegado. Certo. Muito se critica exatamente o uso da força pela polícia militar em manifestações, né, em atos de protesto que são praticados na cidade e que acontecem no país inteiro. E aí vem à tona o discurso da desmilitarização, diminuir essa força da polícia. Isso não entra em contradição quando você defende que a Guarda Municipal, por exemplo, ela passe a usar arma? Sim, mas toda polícia tem que usar arma, né? Toda polícia tem que usar arma. O problema aí é a questão, quando você fala das manifestações, uma das primeiras atitudes nossas é acabar com o batalhão de choque, certo? Uma das primeiras medidas é acabar com o batalhão de choque, porque batalhão de choque não prende assaltante, batalhão de choque não prende ladrão, certo? Para que serve o batalhão de choque? O batalhão de choque só serve para espancar professor, para espancar estudante, não é? Para combater as manifestações de quem está lutando pelos seus direitos. Então, o batalhão de choque será extinto. É uma das primeiras medidas. Não é? Nós não queremos uma polícia para perseguir, não é? Nós não queremos uma polícia contra as manifestações populares nem dos trabalhadores. Nós queremos uma polícia para proteger a população pobre, para proteger a população dos trabalhadores. Agora, os ricos que contratam seus seguranças particulares, eles têm dinheiro para isso, não é? Mas a polícia tem que estar a serviço da população. Candidato, já que o Valdir tocou no assunto segurança, não é? Eu gostaria de saber se, por exemplo, o Pacto pela Vida tem pontos positivos ou não, somente críticas. Eu vou dizer logo para vocês, o Pacto pela Vida é uma farsa. O Pacto pela Vida é uma farsa. E vou explicar por quê. Apresentam números maquiados de redução de homicídios. Mas esses números não são computados as mortes, por exemplo, a esclarecer. O Instituto de Criminalística, quando decide que uma causa-morte está a esclarecer, certo? Esse número não faz parte da redução dos homicídios do Pacto pela Vida. E outra coisa, as mortes que acontecem nas ruas são computadas, mas as que acontecem nos hospitais, em decorrência da violência urbana, certo? Facada, tiro, que essa pessoa venha a falecer 15, 20 dias depois, essas mortes não são computadas no Pacto pela Vida. Não é? Então, é uma completa farsa que só existe para propagandear o governo. Qual é a solução? A solução é essa que eu coloquei para vocês. Por exemplo, legalização das drogas. Legalização das drogas. Não legalização das drogas para incentivar o consumo, mas legalização das drogas para acabar com o tráfico. Legalização das drogas para que os usuários sejam tratados no sistema de saúde como um problema de saúde pública. Questão de droga não é problema de polícia, questão de droga é problema de saúde pública, certo? E também a questão da superlotação dos presídios. 60% a 70% no sistema carcerário, dos que estão presos, é em decorrência do tráfico de drogas, do tráfico ou uso de drogas, certo? Então, não existe essa coisa de vamos construir mais presídios, compreendeu? Está se precisando de construir, nada disso. Você tem que resolver, a causa, certo? É um problema das drogas que tem que ser legalizado para você tratar o usuário como saúde pública, resolver o problema da superlotação, acabar com o tráfico e também a redução do número de homicídios. Me permita, Valdir, legalização das drogas ou a maconha especificamente? Não, Porque não. Quando se fala drogas, vem a situação do crack que atinge toda a população. Mas se eu estou dizendo que o problema das drogas é um problema de saúde pública, então tem que ser todas as drogas. Não é? Eu não vou defender aqui simplesmente legalização da maconha para receber o voto dos maconheiros, não.
Porque, para mim, a questão das drogas é um problema de saúde pública. Quem está defendendo a legalização da maconha só é o PSOL. É o PSOL com a candidata ao Senado, Albanize. Ela está defendendo só a legalização da maconha. Isso, para nós, não resolve o problema. Porque você legaliza a maconha, mas continua o tráfico nas outras drogas. A questão do crack, por exemplo, estaria também dentro desse mesmo universo de legalização? Está, todas as drogas. Crack, comprimido, tudo. Se você não atacar esse problema com a legalização das drogas, você não resolve. Você não resolve. E aí continua essa farsa aí que existe de vem um programa, vem outro, aí vem um governo, aí diz que está reduzindo, aí diz que tem que ter mais policiais e tal. Isso aí é tudo demagogia. Certo. Vamos para um outro tópico, né, do nosso questionamento. E aí a gente fala de segurança e a gente acaba percebendo que muitas questões que o senhor aponta, inclusive, que parecem estar na área da saúde, têm uma ligação direta também com a educação. Né? Ou seja, uma educação transformadora, ela pode ser uma solução para problemas diversos, né, num contexto social. E aí, questão preventiva, né? Pois é. E aí, esse quadro da nossa educação hoje, vamos pegar alguns pontos. A situação do professor, tá? O professor na escola pública hoje aqui em Pernambuco. O que o senhor pretende fazer para melhorar a condição do ensino, a situação do professor, a situação do material escolar, a situação da estrutura das escolas? Qual é a sua proposta nesse campo? Bom, em relação à questão da estrutura das escolas, eu acho que é quase a mesma situação aí que a gente está vendo o Getúlio Vargas, né? Caindo os pedaços. Aí o hospital Getúlio Vargas está sendo noticiado aí amplamente, né? Inclusive os trabalhadores fizeram uma paralisação hoje, né? Denunciando a situação, né, de trabalho, a situação da estrutura do prédio. Então, diversas escolas em Pernambuco estão nessa situação. Em relação ao professor, você tem que valorizar o professor, você tem que reconhecer ele como um profissional essencial, né, para a educação, o futuro, né, de crianças e de adolescentes. E essa valorização passa em você atender o plano de carreira dos professores. Né? Essas são as reivindicações antigas dos professores, seja da rede municipal, seja da rede estadual, né? E que passa pelo atendimento de um governo que tenha interesse em valorizar o professor. Né? Na avaliação... E só para terminar, eu falei com relação à estrutura, ao professor, mas eu preciso dizer também que o nosso modelo de gestão é outro. Certo? O modelo de gestão da escola, da universidade, da faculdade é outro. Nós defendemos uma gestão tripartite. O que é a gestão tripartite? É a gestão que é composta por professor, funcionário e estudante, que vão ser os administradores da escola, vão ser os administradores da universidade. Nós somos contra a reitoria. Nós somos contra a reitoria, nós somos contra a diretoria, nós somos contra que haja uma indicação. Certo? Nós queremos, de forma democrática, construir uma gestão. O senhor falou que o Pacto pela Vida é uma farsa, mas hoje também saíram resultados apontando os indicadores de Pernambuco na área da educação como uma posição bem confortável, né? Um destaque nacional. Seria mais uma farsa também? Eu vi novos números do IDEB, não foi? Exato. Eu vi, mas... É mais uma farsa? O que é que a gente visualiza da educação em Pernambuco? Houve avanço e depois tem outra coisa, pegam-se algumas escolas de referência para passar esses números. Mas se você for a fundo, ver como é que está a situação das escolas no interior, no sertão, está se dando aula debaixo de uma árvore, compreendeu? Por aí afora. Então não é possível. Não é possível que nós vamos, certo, acreditar em números maquiados. No programa de governo do PCO, vocês defendem escola em tempo integral também ou não? Defendemos escola em tempo integral. Agora, uma escola em tempo integral em que haja uma discussão e uma nova orientação nessa escola. Né? Não é simplesmente pegar pegar algumas escolas e colocar como escola de tempo integral, certo? E dizer que esse é um modelo. Bom, foi valorizado o professor, não foi valorizado o professor, certo?
problema das estruturas. Problema das estruturas nas escolas. E depois tem outra coisa, nós não queremos uma escola em tempo integral como os abrigos de crianças e adolescentes que temos aqui em Recife. Né? Eu sou servidor público municipal e sei muito bem, porque nós estamos tratando aqui de uma eleição para o governo estadual, mas tem um candidato, né, que é do PSB e que o seu partido administra a cidade. Seu partido administra a cidade. E qual é a situação dos abrigos para crianças e adolescentes? Que não existe projeto educacional nenhum. Não existe. Estão fora da escola. Recebem café da manhã, certo? Almoço, jantar, tem um alojamento para dormir e durante o dia sai para roubar. Né? Durante o dia sai para roubar. É essa escola em tempo integral que nós queremos como modelo? Não. Certo? Nós queremos, com um projeto educacional que já aponte uma orientação, né, no desenvolver da criança e do adolescente. Nós somos contra o vestibular, nós defendemos o encaminhamento automático para a escola, para o ensino superior, certo? Então, nós queremos música, dança, arte, certo? Nós queremos a discussão sobre a civilização negra, né, dentro das escolas. Né? Nós temos que ter uma nova orientação, certo? Uma nova orientação para que nós possamos ter uma escola integral. Né? E não simplesmente dizer nós temos uma escola integral, certo? Só para fazer propaganda. Vamos para a área de saúde. O que o senhor propõe para melhorar a saúde? Bom, a área de saúde está um caos, né? A área de saúde está um caos, péssimo atendimento, certo? Filas, doentes no chão, certo? Ou seja, é o mesmo quadro que nós víamos já há algum tempo, né, na saúde e não se resolve. E não se resolve. Não existe uma interiorização da medicina. Não existe uma interiorização da medicina. Foi preciso o quê? Chamar mais médicos, né, para poder ir interiorizando. Mas nós achamos que precisa mais. Saindo da crítica para a sugestão, o que é que o senhor sugere como alternativa para resolver esse problema? Isso que eu estou dizendo. Nós precisamos fazer o quê? Hotéis de trânsito. Nós precisamos fazer hotéis de trânsito, ter uma conversa muito aprofundada com a classe médica, certo? Para que nós possamos ter hotéis de trânsito no Agreste, no Sertão, né, para fixar médicos lá, né? E se a classe médica tiver uma certa rejeição, nesse sentido, nós podemos fazer uma discussão sobre o sistema de rodízio, sobre o sistema de rodízio, né, também. Mas aí é uma discussão com a categoria, porque nós não vamos querer impor nada aos profissionais da área médica, nem aos técnicos, nem aos enfermeiros. Agora, eu só queria fazer uma observação em relação à gestão também, porque da mesma forma como nós propomos uma gestão tripartite na educação, certo? Nós somos contra as OS dirigindo UPAs e hospitais. Nós somos contra a iniciativa privada, porque isso aí é a comercialização da saúde, certo? Nós somos contra a comercialização da saúde. Defendemos o fim do comércio da saúde e a estatização a partir do momento em que as gestões das UPAs, dos hospitais e clínicas sejam feitas por trabalhadores de carreira, por profissionais de carreira. Aproveitando, já que tocou no assunto agora do Mais Médico, o PCO é a favor ou contra a vinda de médicos de fora para ajudar no sistema de saúde aqui? Não, é justamente isso. Enquanto houver uma certa resistência ou por falta de condições ou tal, nós somos a favor. Nós somos a favor dos mais médicos, mas defendemos que o Estado tenha uma política para superar essa deficiência. Eu queria entender melhor essa história dos hotéis de trânsito. Esses médicos, na sua opinião, seriam médicos que estariam ligados a um programa como esse do Mais Médico? Seriam médicos de carreira do Estado? Não. Aí como seria? Não, nesse sentido são os médicos do Estado. São os médicos do Estado. Os hotéis de trânsito... Isso não descobriria a base onde eles estão atuando? Você não pode fazer um chamado, né, à classe médica para ir para o interior, para o Agreste, para o Sertão, se você não oferece condições, se você não oferece estrutura. Então, você tem que construir um hotel de trânsito, certo, nessas áreas, para você tentar trabalhar ao máximo a fixação dos médicos. E esse ponto que eu coloquei, a partir do momento em que esse médico deixa a base onde ele trabalha, ele não
estaria descobrindo um para atender a outro? Sim, mas veja qual é a grande dificuldade. A grande dificuldade não é permanecer na capital, né? A grande dificuldade é ir para o interior e para o sertão, porque na capital existe uma demanda, existe uma mão de obra, né? Existe uma reserva que pode atender essas debilidades, inclusive com a realização de concursos públicos, né? Precisamos fazer mais um intervalo e a gente lembra que estamos conversando hoje dentro da série Opinião Pernambuco Eleições com o candidato do PCO, Pantaleão. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversando com o candidato ao governo de Pernambuco, Pantaleão do PCO, Partido da Causa Operária. E também participa como entrevistador o radialista J. Batista, da Rádio Folha FM. Candidato, o senhor está propondo um salário de R$ 3.500 para o funcionalismo estadual. Isso corresponde a mais de 3 vezes o salário mínimo vigente no país. É possível tirar de onde esse dinheiro? Se é possível, por que não se paga isso, não só em Pernambuco, mas no restante do país? Me permita, candidato Ivaldir, até completando essa pergunta, se fala muito em onerar a folha de pagamento, né, seja em âmbito federal, estadual, municipal. E com um salário desse não iria onerar ainda mais a folha de pagamento? Só um detalhe, não que seja muito, né? Isso, a gente não está questionando o valor. Esse salário mas também é um salário... como encontrar recursos para isso, que né? Talvez fosse o mínimo para as pessoas terem uma vida digna, mas na realidade do país, até que ponto isso é possível? Essa é uma pergunta recorrente, né? Porque quando nós nos colocamos contrários a um salário de fome, né, R$ 724, nós nos contrapomos com a proposta do salário vital, né? Nós queremos um salário de vida. Que dê dignidade. Um salário digno e que atenda às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, né? Então, para nós, R$ 3.500 é um salário justo para atender a demanda com relação à educação, saúde, transporte, vestuário, higiene, alimentação, certo? Então, isso aí não é uma coisa que a gente deve se admirar, né? Agora, nós nos admiramos, né, ou muitos se admiram, porque fica parecendo uma proposta demagógica, né, mas seria demagogia se nós não apontássemos de onde tiraríamos o dinheiro para cumprir essa meta, né? E nós dizemos bem claro, é possível? É possível. Agora, de que forma? Nós não vamos pagar nem um centavo das dívidas e empréstimos com a agiotagem internacional. BID, BIRD e agiotas internacionais não vão ver mais nem um centavo do dinheiro de Pernambuco, do governo do Estado, certo? Todos esses recursos serão para folha de pagamento, certo? Para plano de cargos e carreira dos trabalhadores, dos funcionários, dos servidores, certo? E o básico no Estado é R$ 3.500 no nosso governo. Uhum. Bom, então, nós dizemos claramente de onde vamos tirar esse dinheiro, certo? Ao invés de ir 7 bilhões e meio que esse governo que saiu, certo? Comprometeu o Estado em dívidas, não é? Nem um centavo a agiotagem internacional vai ver. É essa conta, 7 bilhões e meio para cobrir essa folha? 7 bilhões e meio só em 8 anos. São quantos funcionários hoje no Estado? 110 mil, mais ou menos. E esse montante aí cobriria em cima desse salário? Me permita, candidato, se fala muito, até vocês defendem essa quebra, né, de participação do patrão, enfim, era burguês, agora é patrão, mas a gente sabe que, por exemplo, a menina dos olhos de Pernambuco é a SOAP. E a SOAP tem muito investimento da iniciativa privada. Como seria o seu olhar sobre SOAP, já que vocês não querem a participação do empresariado? Teve muito investimento em SOAP e os patrões, né, lucraram enormemente
com isso aí? Às custas da mão de obra barata do trabalhador, às custas de acidentes, muitas mutilações de trabalhadores, certo? Para engordar os bolsos dos patrões, certo? Nós queremos dizer que a nossa política no campo sindical, é de estatização, certo? Estatização, sem a participação da iniciativa privada, e nós defendemos a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho sem redução do salário, para gerar mais emprego. Porque também se pergunta, a questão do desenvolvimento econômico. A questão do desenvolvimento econômico, você tem que reduzir a jornada de trabalho para você garantir mais vagas, de emprego. Além disso, tem o problema da questão da reforma agrária. Né? Que nós podemos desenvolver Pernambuco enormemente com a implantação da reforma agrária. Né? E nós assumimos um compromisso com a proposta do MST, do Movimento dos Sem Terra. O Movimento dos Sem Terra está propondo que todas as terras do entorno dos canais da transposição do Rio São Francisco sejam destinados para a reforma agrária, certo? Porque a transposição, ela visava muito mais, e visa muito mais, o atendimento da irrigação do latifúndio e para garantir o agronegócio. Só que, com o latifúndio e o agronegócio, né, nós não garantimos nada para o mercado interno, porque o agronegócio é destinado à exportação. Certo? Então, nós nos propomos, com relação a essa questão de swap, né, a dar uma batalha pela redução da jornada de trabalho sem redução do salário, certo? E na questão do desenvolvimento econômico, a implantação da reforma agrária em Pernambuco. Vamos cruzar essas nossas perguntas com essa participação do público. E tem uma pergunta que é do Mávio Alves, de Campo Grande, com relação ao plano de cargo e carreira da Polícia Militar de Pernambuco. O candidato, se eleito, aprovará? A questão do plano de cargo e carreira da polícia, a gente não pode se comprometer, né, com o plano de cargo e carreira da polícia, uma vez que nós estamos defendendo a dissolução dessa polícia e a criação de uma nova polícia. Então, nós nos comprometemos com o plano de cargo e carreira da nova polícia que nós vamos criar, que é uma polícia desmilitarizada, né, uma polícia civil única. Então, é com esse plano de cargo e carreira que nós nos comprometemos. Bom, tem um raciocínio aqui do Ademário Soares, de Olinda. Ele fala, se o cenário atual das UPAs da região metropolitana do Recife é de poucos médicos, como levá-los para o interior? A situação não ficaria ainda pior? Sim. Agora, só que não existe interesse do governo em fazer um investimento na saúde, né? Não existe interesse desse governo em promover mais concursos públicos, não existe interesse na valorização dos médicos, né? Ou seja, é uma situação em que fica essa deficiência, né? Essa deficiência de médicos e de profissionais nas UPAs daqui, né? E também como se poderia interiorizar nessas condições. Nessas condições não tem condições de se interiorizar, né? Nessas condições, sem interesse do governo, você não tem como melhorar o atendimento médico. Candidato, tem um tema recorrente, né, que esteve presente em todas essas entrevistas que a gente iniciou, né, na segunda-feira da semana passada, que é a questão da mobilidade urbana. Hoje, como andar numa cidade como Recife, numa cidade como Olinda, como Jaboatão, a gente pode até chegar em Petrolina, como andar em Petrolina, Caruaru, Garanhuns também, enfim, né, o problema se alastrou por Pernambuco inteiro. Vocês vejam que todas as áreas que a gente conversa, né, a educação, saúde, tudo está um caos, tudo está uma situação muito complicada, né? E não é diferente em relação à questão do transporte. Mas qual é o problema? O problema é que os sucessivos governos, eles não têm olhos para outros modais, certo? No sistema de transporte. Porque as empresas de ônibus garantem financiamento de campanha, certo? Então, não existe investimento para expansão das linhas de metrô, não é? Não existe investimento em monotrilho,
não existe investimento em VLTs, certo? Não existe investimento nas pistas elevadas para desafogar, né, o tráfego. Então, quer dizer, e o sistema de transporte continua aí, nas mãos das grandes empresas de ônibus, certo? Elas lucrando milhões e milhões, milhões e milhões, e o trabalhador, o povo, andando nas latas de sardinha, né? Então, essa questão da mobilidade urbana é séria, é séria. Agora, o governo precisa investir em diversos modais, certo? Em diversos modais. Para desafogar o trânsito, talvez seja preciso também se restringir em partes da cidade, certo? Os veículos individuais, certo? Você tem que priorizar o transporte coletivo. Você tem que priorizar o transporte coletivo, certo? Porque, senão, daqui a 10 anos, nós vamos ter o dobro da frota que tem em Recife, certo? E não vai comportar. Não vai comportar. Se hoje já é um grande problema, certo? Não vai comportar. Então, você tem que ver por diversos modais, inclusive as hidrovias, ver se sai do papel a questão da navegabilidade do Capibaribe, né? E se discutir também a questão do Bibiribe, né? Com um investimento lá no Bibiribe, você pode também aproveitar como hidrovia, né? Então, essas questões de mobilidade você tem que tratar de frente, assim como o problema das drogas, como o problema da saúde, da educação, né? Você tem que encarar de frente. E não pode vir para a televisão e ter medo, né, de participar de questões e temas polêmicos, não, né? O senhor tocou aí nesse ponto, fazendo uma alusão às empresas que, na sua opinião, que financiam as campanhas. E o tema financiamento de campanha, ele tem dado muito o que falar aqui no Brasil, né? Investir num outro modelo que seja o do financiamento público de campanha, qual é a solução para resolver esse gargalo, que é um gargalo sério na política brasileira? Correto. É financiamento público. Nós, como eu já coloquei, nós somos contra, né, que o dinheiro para campanha, para financiamento, ou qualquer coisa nesse sentido, nos momentos eleitorais, venham da iniciativa privada, porque para nós isso aí é o início do processo de corrupção. Para nós isso aí é o início do processo de corrupção do sistema eleitoral, porque você é eleito, mas tem por trás alguém que te bancou, alguém que te deu R$1 milhão, R$1,5 milhão para você desenvolver a sua campanha. Você vai estar comprometido com o povo ou vai estar comprometido com aquele que lhe deu R$1,5 milhão? Então, esse é o início da corrupção no Brasil. Aproveitando, o PCO já recebeu R$1,5 milhão ou não? Como é que está sendo o financiamento do partido para essa campanha? Não, o nosso financiamento é da contribuição dos amigos, dos trabalhadores que ajudam, faz uma feijoada aqui, outra ali, né, para ajudar. Então é dessa forma que a gente leva a nossa campanha. Não temos essa mobilidade que os dois principais candidatos têm, né, de em meia hora estar no Agreste, estar no Sertão, pega um jatinho, né? Nós não temos essa facilidade. A facilidade que a gente tem para uma comunicação com o pessoal do interior, do sertão, é pela oportunidade que vocês estão nos dando. Me corrija se eu estiver errado, mas o PCO é muito centrado aqui, Recife, região metropolitana e no interior do estado. Como angariar votos, né, se o trabalho fica muito limitado, Recife e região metropolitana? Nós temos essa dificuldade mesmo, né? Só a partir do momento em que nós tivermos um crescimento maior do partido é que nós vamos poder deslocar companheiros, né, para poder fazer uma discussão lá pelo Agreste, pelo Sertão, com as pessoas que querem conhecer mais o partido. Só dessa forma é que a gente vai poder conseguir. Mas, de qualquer forma, nós temos o site, né? Nós temos um site na internet aí e o pessoal pode fazer o contato com o partido. Candidato, qual é hoje o partido que defende de uma forma mais transparente a preservação do meio ambiente? A preservação do meio ambiente? Ali, nós temos programa, né, no sentido da questão do meio ambiente, por exemplo. Mas que peso isso tem no seu programa? Não, tem o peso que cabe a todos aqueles que defendem uma vida saudável. Todos aqueles que defendem uma vida saudável, né?
E aí eu posso citar o quê? O polo gesseiro. Posso citar o polo gesseiro, né? A situação dos trabalhadores em relação à questão do meio ambiente, da poluição, das doenças, né, respiratórias que recebem. Então, os grandes grupos empresariais que se beneficiam, né, da gepsita, que se beneficiam do desmatamento, eles não olham para a saúde do trabalhador, não. Eles não têm nenhuma preocupação com a saúde do trabalhador, né? Eles visam simplesmente o lucro. E é justamente por isso que nós nos colocamos do lado da classe trabalhadora, para combater esse tipo de coisa, para combater a poluição, né? Para combater essa questão do meio ambiente, né? Que não tem nenhuma preocupação por parte dos grandes grupos econômicos. Eu faço essa colocação porque a gente vê, o Código Florestal aponta algumas diretrizes, mas se a gente estender um olhar sobre a realidade de um estado como Pernambuco, a gente vai ver rios como o Capibaribe, o Beberibe e outros mais que chegam podres, né, desaguam podres no oceano. E a gente tem um problema, a mata ciliar, ela não existe. Ela não existe, mesmo ainda que o Código Florestal aponte para isso, e a gente vê empresas jogando todo tipo de dejeto, a população jogando todo tipo de dejeto. Me parece que é um problema tão crônico, e a gente fala, e a água? O planeta vai ficar sem água, mas a gente tem a água, né? Ou seja, tem água, mas a água está poluída. Não cuida dela, né? E a mata não existe. E também a poluição química, né? A mata não existe. E me parece que a gente não está tendo uma representação partidária que encampe essa luta de uma forma mais transparente, mais agressiva, né? Mesmo os partidos que se dizem partidos, né, que são diretamente associados, ou que buscam associar sua imagem a essa questão ecológica, eles deixam ainda a desejar. Nós temos dezenas de municípios que não têm saneamento nenhum. Nós temos dezenas de municípios que não têm saneamento nenhum e tudo isso aí é jogado no rio Capibaribe, certo? Além da própria poluição química das indústrias, né? E essa água toda corre para cá. E a navegabilidade do rio, você joga, você limpa agora, né? Limpa, daqui a pouco vai estar sujo tudo de novo. Então, a questão está lá na raiz, né? Candidato, a gente está chegando ao final do programa e aí a gente colocaria à sua disposição para fazer suas considerações finais. Por que o senhor acha que vai ser o melhor governador para Pernambuco? Bom, nós fazemos um chamado à classe trabalhadora a verificar entre os diversos concorrentes ao governo do Estado, certo, aqueles que se propõem a construir um governo dos trabalhadores da cidade do Campo, não é? Os dois principais candidatos aí, melhor colocados nas estatísticas e nas pesquisas, são candidatos que têm, de alguma forma, compromissos com os grandes patrões, com os grandes grupos econômicos, e nós nos colocamos no campo oposto. Nós nos colocamos no campo da classe trabalhadora, não é, com um programa que eu apontei aqui, né, em diversas situações, qual a nossa saída para a questão da educação, da saúde, para o próprio problema do orçamento estadual, como atender diversas necessidades e colocando de forma clara de onde nós tiraríamos o dinheiro, né? Então, é só os companheiros acompanharem, né, e verificarem através do guia eleitoral, através dos nossos materiais de campanha, certo? Qual o compromisso que nós temos com os trabalhadores. Candidato, nós agradecemos a sua participação no programa Opinião Pernambuco. Agradecemos a sua participação também, J. Batista. E o Opinião Pernambuco fica por aqui. Lembramos que estamos encerrando hoje essa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco dentro do Opinião Especial Eleições. A todos, uma boa noite e, mais uma vez, nosso muito obrigado.